Olá, queridos, estamos de volta com mais uma devocional da série A História de Jesus. O nosso objetivo com essas devocionais, baseadas no Evangelho de Marcos, é nos dar um resumo da vida do Senhor Jesus, interpretando os eventos registrados nesse Evangelho e fazendo aplicação para a nossa vida, com o propósito de conhecermos mais o nosso Salvador, de nos alegrarmos mais nele e o amarmos ainda mais. Na devocional passada, nós vimos os eventos que marcaram a preparação do Senhor Jesus para o seu ministério. Nós vimos o surgimento de João Batista, nós vimos o batismo de Jesus por João, seguido da tentação de Jesus no deserto por 40 dias, onde ele sofreu todo tipo de ataque da parte de Satanás e resistiu, vencendo Satanás. E agora nós vamos ver o ministério que Jesus inicia ali naquela região da Galileia. Esses eventos que nós vimos no episódio passado, eles visavam preparar o Senhor Jesus para essa missão pela qual o Pai o havia enviado ao mundo, que era anunciar a chegada do reino de Deus, curar as pessoas, expelir os demônios, vencer o reino de Satanás e finalmente morrer pelo seu povo na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, com isso cumprindo o plano da redenção. Hoje nós vamos ver o início do ministério de Jesus na região da Galileia. E começamos aí do verso 14 do capítulo 1 e vamos até o capítulo 3, verso 12. Naturalmente, por conta do nosso tempo, eu não estarei lendo todas essas passagens, mas eu queria que você estivesse com sua Bíblia aí próxima, aberta, para que você pudesse ir conferindo aquilo que nós estamos dizendo. Nós vamos começar com o princípio do ministério de Jesus ali na Galileia. Está em Marcos, capítulo 1, e nós queremos ler a partir do verso 14, eu disse verso 13, né? Na verdade é 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Jesus esperou João sair de cena. João foi preso, os detalhes nós vamos ver mais adiante. Foi preso por Herodes. Ele vai para a prisão e então Jesus se adianta. Jesus ocupa aquele espaço, ele se apresenta e o foco agora é em torno da sua pessoa. O texto nos diz que ele foi para a Galileia e ele começou a pregar. A Galileia era a região que ficava ao norte da Palestina, já em contato com os fenícios, com os sírios, com os pagãos. E era uma região desprezada pelos judeus, especialmente aqueles que moravam ali na Judeia e particularmente em Jerusalém. Os galileus eram vistos como muito próximos dos gentios e assimilado a alguns dos seus costumes e práticas, enfim, eram bastante desprezados. Mas foi exatamente aquela região que Jesus escolheu para iniciar o seu ministério. Ele não foi para os palácios lá em Jerusalém, ele não foi falar com os nobres lá da capital, ele foi lá para o interior, mais desprezado. É ali que ele começa o seu ministério. E o centro das atividades de Jesus é a cidade de Cafarnaum, que era onde Pedro e André moravam e onde Pedro tinha a sua família. A mensagem de Jesus ali na Galileia tinha três elementos. Primeiro que o tempo estava cumprido, e aqui é uma referência às profecias que haviam anunciado a chegada do Messias. Esse tempo se cumpriu, esse tempo chegou de Jesus, porque ele é o Messias. Segundo, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus sempre esteve presente entre os homens, inclusive no Antigo Testamento. Mas agora ele se aproxima da sua consumação. E a vinda do Senhor Jesus e o seu ministério aqui nesse mundo marcam o passo final da consolidação da presença do reino de Deus aqui nesse mundo. É isso que ele está dizendo. O reino de Deus está próximo. E está tão próximo que você pode entrar através do arrependimento e da fé, que é o próximo ponto da mensagem de Jesus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrepender-se dos seus pecados e crer na boa nova. A palavra Evangelho significa isso, na língua grega, na boa notícia. Qual é a boa notícia? Que o Messias chegou, que o Salvador prometido
e chegou no plenário ou no palco desse mundo para cumprir o propósito anunciado por Deus. Em seguida, Marcos elenca vários eventos que aconteceram durante esse ministério de Jesus ali na região da Galileia. E eu queria ver com vocês esses 6 ou 7 eventos que são registrados aqui. O primeiro deles é que Jesus chama 4 pescadores para o seguirem, para se tornarem os seus discípulos. Era uma prática comum entre os judeus que os rabinos chamavam discípulos. E esses discípulos acompanhavam o rabino em todo lugar, praticamente moravam com o rabino, acompanhavam nas suas peregrinações, assistiam às suas preleções, comiam juntos, dormiam no mesmo lugar e assim por diante. Jesus então chama 4 para serem os seus discípulos: Simão e André, Tiago e João. O relato está aí no capítulo 1, de 16 a 20. Isso aconteceu às margens do Mar da Galileia, onde havia colônias de pescadores. Simão e André já conheciam Jesus, de acordo com o relato do Evangelho de João. Mas a chamada que Jesus faz agora é para que eles se dediquem exclusivamente ao ministério, ao discipulado, a seguir a Jesus e aprender com ele. Depois de chamar Simão e André, Jesus chama da mesma forma Tiago e João, que juntamente com seu pai Zebedeu tinham uma empresa de pesca. E o texto nos diz que quando eles ouviram o chamado de Jesus, eles deixaram o pai juntamente com os empregados e eles, deixando as redes, começaram a seguir a Jesus. Jesus prometeu a eles o seguinte: de hoje em diante vocês serão pescadores de homens. Vocês estarão comigo e o reino de Deus será como uma rede que é lançada e que apanha peixes, que traz peixes. Vocês vão se dedicar a uma tarefa mais nobre, que é de pescar pessoas para Deus. Então, esse é o início, isso marca o início do colégio apostólico, porque esses 4 vão se tornar mais tarde apóstolos do Senhor Jesus Cristo. O próximo evento acontecido no ministério de Jesus ali na Galileia é a cura de um endemoniado na cidade de Cafarnaum, aquela cidade que era a sede do ministério de Jesus. Está aí nos versos de 21 a 28. Jesus entrou na cidade e, como seu costume, ele foi ensinar na sinagoga, em dia de sábado. E todo mundo estava admirado com aquilo que Jesus ensinava, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus que ficavam citando os rabinos, os que vieram antes dele e assim por diante. E, de repente, ali no meio da palestra de Jesus na sinagoga, aparece um homem endemoniado, um homem possesso. E ele começa a dizer: o que é que nós temos contigo, Jesus? Bem sabemos quem és, tu és o Santo de Deus. Os demônios reconheceram, eles perceberam quem era Jesus, que ele era o Santo de Deus, isto é, o Messias, o ungido de Deus. Jesus, então, com a mera palavra, ele diz para o demônio: cala-te e sai dele. E na mesma hora, o demônio saiu, o que provocou um espanto muito grande. Havia exorcismos em Israel, mas o exorcismo era uma coisa muito complicada, era um ritual que levava dias e tinha muito misticismo, muita prática supersticiosa, e às vezes funcionava, às vezes não. Então, isso de expelir o demônio só com a palavra era uma coisa que ninguém tinha visto antes. E todo mundo fica admirado e pergunta: quem é esse que até os demônios obedecem? Até os demônios obedecem. E aqui, então, é que começa a questão da identidade de Jesus, que essa questão vai se tornando mais urgente à medida que o relato de Marcos prossegue. E a partir daí, então, Jesus começa um ministério itinerante na região da Galileia, nas vilas e cidades daquele ponto. Ele pregava nas sinagogas, expelia demônios, curava os doentes e anunciava a chegada do reino de Deus. Você pode ver um resumo aí do verso 29 a 39. E nesse período aqui, aconteceram os seguintes eventos. Ele cura a sogra de Pedro, ela tinha ficado doente, ela morava com Pedro e André naquela casa em Cafarnaum, ela tinha ficado doente. O texto nos diz que Jesus toca na mão dela, repreende a febre e imediatamente a sogra de Pedro se levanta e já passa a servi-los, espantando a todos. Depois diz que a notícia correu pela cidade a ponto de que juntou-se uma multidão do lado de fora. Trouxeram todos os doentes de Cafarnaum
ali para a casa de Pedro. E Jesus, então, curou todos os doentes e expeliu muitos demônios, muitos demônios. E de manhã cedinho, Jesus saiu para um lugar deserto e foi orar. Pedro foi atrás e disse, olha, a multidão já está aí para ser curada, para ouvir. Jesus disse, não, nós vamos para outras cidades e outras vilas, porque para isso eu vim. Jesus não quis ficar concentrado ali em Cafarnaum, ele queria anunciar o evangelho em cidades vizinhas. E havia várias. Naim, Caná, Betsaida, Corazim, Genezaré, Tiberias. Estes são os nomes de vilas e cidades que estavam ali na região da Galileia, ao redor do Mar da Galileia. Jesus, então, ele vai por todos estes lugares, pregando o evangelho, curando as pessoas e expelindo demônios. E ele sempre está dizendo aos demônios para não contarem quem ele é, porque os demônios foram os primeiros a perceber quem era Jesus. Na verdade, Satanás, quando tentou Jesus durante aqueles 40 dias no deserto, ele começou as tentações dizendo, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, ou seja, já que tu és o Filho de Deus, faze isso e faze aquilo. Então, os demônios, né, o diabo e seus anjos caídos já sabiam quem era Jesus e eles gritavam isso quando eram confrontados pelo poder do Senhor Jesus. Mas Jesus estava proibindo que eles dissessem em voz alta, que eles proclamassem para o povo a sua identidade, porque ainda não era a hora de isso acontecer. O próximo episódio, que é narrado por Marcos, é a cura de um leproso, que está aí do verso 40 até o verso 45. E esse é um episódio bastante conhecido também. Jesus foi abordado por esse leproso que se ajoelha e diz, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Então, esse leproso já tinha crido que Jesus vinha de Deus e que ele tinha poder para curar. E diz o texto que Jesus ficou compadecido dele e tocou nele, coisa que ninguém fazia. Era proibido tocar em leproso. A lei de Moisés dizia que quem tocasse no leproso ficava imundo. Mas Jesus toca no leproso e imediatamente a lepra vai embora dele. E Jesus manda que ele vá a Jerusalém cumprir a lei de Moisés. A lei de Moisés dizia que se alguém fosse curado da lepra, ele devia se apresentar ao sacerdote para ser examinado e, uma vez constatado que ele está de fato curado, aquela pessoa ofereceria um sacrifício a Deus pela sua cura e, então, ele seria declarado limpo. Jesus mandou que aquele homem, que foi curado por ele, fosse a Jerusalém cumprir os requisitos da lei de Moisés, porque, como ele mesmo disse, Jesus disse, ele não veio para abolir a lei, mas veio para cumprir. Jesus era um judeu, estava debaixo da lei de Moisés e cabia a ele cumprir todos os seus requerimentos. Então, por isso que ele manda o homem cumprir esse ritual. E ele diz ao homem que não divulgasse o que tinha acontecido com ele. Mas, ao contrário do que Jesus tinha dito, cheio de felicidade, né? Com alegria incontida, o homem começa a proclamar em todo lugar que Jesus o havia curado da lepra, a ponto de que as multidões afluíam para ser curadas por Jesus, e Jesus não podia mais andar em lugar público, por isso ele começou a andar em lugares desertos, né? Ia para os lugares desertos, onde ele orava, e ali também ele ministrava a todas as pessoas que o procuravam ali. O próximo episódio está no capítulo 2, de 1 a 12, e também é bastante conhecido, é aquela cura de um paralítico em Cafarnaum, trazido por 4 pessoas. Jesus entra em Cafarnaum e na casa de Pedro, provavelmente, ele está ensinando a palavra de Deus, uma grande multidão cerca a casa para ouvir a palavra de Deus, muita gente para ser curada, e de repente um paralítico é trazido num leito por 4 amigos que queriam que Jesus curasse, mas eles não podiam ter acesso a Jesus porque tinha muita gente cercando Jesus. Então, eles sobem no telhado da casa, no primeiro andar, eles descobrem o teto no local exato onde Jesus está embaixo e eles descem o paralítico bem na frente de Jesus. E quando Jesus percebe o esforço deles e a fé que eles tinham, a confiança que eles tinham de que Jesus haveria de curá-los, porque se eles não crescem nisso, eles não teriam se exposto a tudo isso. Então, Jesus dá uma resposta surpreendente. Em vez de fazer o que todo mundo estava esperando, que era curar o paralítico, o aleijado, Jesus diz simplesmente, os teus pecados são perdoados. A essa altura, o ministério de Jesus já estava sendo acompanhado pelas autoridades religiosas de Jerusalém.
os escribas e os fariseus. Os fariseus eram uma seita mais estrita do judaísmo. Havia também os saduceus e havia os essênios, que moravam fora de Jerusalém, no Mar Morto, e eles tinham seus escribas, que eram os copistas, que de tanto copiar a lei, eles eram mestres no seu conteúdo e eram chamados também de doutores da lei, escribas ou doutores da lei. Então, eles ouviram falar de Jesus, ouviram falar das multidões, ouviram falar dos sinais e prodígios e enviaram alguns deles para acompanhar Jesus, para tentar entender quem era Jesus e com que autoridade, com que poder ele estava fazendo todos aqueles sinais e prodígios. Então, havia escribas e fariseus ali na casa de Pedro, quando Jesus disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. E imediatamente estes homens começaram a dizer no seu coração: mas isso que esse homem está dizendo é uma blasfêmia, isso é um pecado, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. E, no certo sentido, eles não estavam errados. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Homem nenhum podia perdoar pecados. Como eles não acreditavam que Jesus era Deus, ou Filho de Deus, ou Messias, então eles, no coração, eles disseram: esse homem está cometendo uma blasfêmia, está insultando a Deus, está pecando contra Deus. E Jesus, conhecendo o pensamento deles, Jesus lia o coração deles, ele disse: por que vocês estão pensando no coração de vocês? O que é que precisa mais poder? Dizer perdoados estão os teus pecados, ou dizer ao paralítico: levanta-te e anda? Para provar que eu tenho poder sobre a terra para perdoar pecados, aí ele se vira para o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E para espanto de todos, aquele homem paralítico que não podia andar, aquele aleijado, ele se levanta na mesma hora, enrola a sua cama, e lembrando que a cama ali, na verdade, era um cobertor grosso, né? Amarrado nas quatro pontas, ele enrola a sua cama e vai para casa diante de todos, e todos ficam maravilhados, perguntando: quem é esse que até pecados perdoa, que levanta o paralítico? E é ali que tem início o conflito entre Jesus e as autoridades religiosas. É exatamente ali, naquele sinal, naquele milagre, que começa esse curso de colisão, Jesus se coloca em curso de colisão com as autoridades religiosas, porque eles não podiam compreender e nem aceitar que Jesus, de fato, podia perdoar pecados. No próximo episódio, Jesus chama mais um discípulo, Jesus faz mais um seguidor, e dessa feita é um publicano chamado Levi, ou Mateus, que mais tarde é aquele que vai escrever o evangelho que tem o seu nome. Mateus era um publicano. Um publicano era um judeu que cobrava impostos do seu próprio povo. Os judeus tinham que pagar impostos a Roma, porque eles estavam debaixo do domínio de Roma. O que Roma fazia, então, era oferecer o posto de cobrador ou publicano a judeus que desejassem fazer isso. Então, Mateus, ele cobrava impostos que eram devidos a Roma, mandava esses impostos para Roma e guardava uma parte para si, que era assim que ele ganhava a vida. E Levi tinha enriquecido bastante, tinha ganhado bastante. Os publicanos eram odiados pelos judeus porque eram vistos como traidores. E juntamente com pecadores e prostitutas, eram considerados gente com a qual o judeu mesmo, ele não se misturava. Daí a surpresa de tantos quando Jesus, passando ali pela coletoria, o episódio está aí no capítulo 2, de 13 a 17, Jesus passando pela coletoria, ele vê Levi e disse: segue-me. E Levi, deixando tudo, fechou a coletoria e começou a seguir a Jesus. E deu uma festa para Jesus, deu um banquete para Jesus na sua casa. Ele era um homem de posses. E convidou os seus amigos, não somente Jesus e os seus discípulos estavam lá, mas a essa altura Mateus convidou os seus amigos, outros publicanos. E aí vieram pecadores e gente de má fama, talvez até algumas prostitutas também. E todo esse pessoal estava ali na casa de Mateus, sentado à mesa, escutando Jesus e participando com Jesus daquele momento de confraternização e de alegria. E quem é que aparece? Exatamente os escribas e fariseus, que aí começam a perguntar: por que ele come com pecadores? Por que ele come com publicanos e com as prostitutas? Se ele fosse um homem de Deus, ele nem se envolveria com essa gentalha, com esse pessoal indigno, com esse pessoal que não merece nada de Deus. E Jesus respondeu:
Quem precisa de médico são os doentes e não os que estão sadios. Eu não vim para chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Que palavra do Senhor Jesus, não é verdade? E aí aprofunda ainda mais o conflito entre ele e os escribas e fariseus. Em seguida, Marcos relata mais 3 episódios em que essa polêmica se acentua, terminando com os fariseus fazendo planos para matar Jesus. São 3 episódios que vêm em seguida. Primeiro, a questão do jejum. Está no capítulo 2, de 18 a 22. Jesus sentava e comia com as pessoas, comia, bebia, enquanto que os discípulos dos fariseus, eles jejuavam pelo menos 3 vezes por semana. A lei de Moisés só mandava um jejum por ano, mas os fariseus tinham criado leis, mais leis, eles tinham ido além daquilo que Deus havia mandado. E aí eles exigiam que todo judeu mesmo, né, praticante, ele jejuasse pelo menos 3 vezes por semana. Só que Jesus não jejuava, ele não seguia essa tradição, porque não era bíblico, não estava baseado na lei de Deus. Aquilo era uma tradição humana. Nem Jesus, nem os seus discípulos jejuavam. E aí os fariseus questionaram, por que vocês não jejuam? Os discípulos de João Batista jejuavam. Nós jejuamos, por que vocês não jejuam? E Jesus respondeu que o jejum só caberia, o jejum não caberia numa festa de noivado. Quando os convidados do casamento estão ali e o noivo está presente com eles, eles comem e bebem e se alegram. Mas um dia, quando o noivo for tirado, então eles jejuarão. Com isso, Jesus estava se referindo ao fato de que ele está presente, e isso é motivo de alegria. Os seus discípulos não tinham motivo para jejuar, mas de alegrar-se e louvar a Deus. Mas um dia Jesus seria tirado, referindo-se à sua futura morte. E então os seus discípulos haveriam de jejuar. E Jesus então traz aquela comparação do remendo de pano novo em pano velho e colocar vinho novo em odres antigos, para dizer que o novo que ele estava trazendo não cabia na velha religião dos escribas e fariseus. E que era preciso haver uma mudança, e que haveria uma mudança fundamental no judaísmo, para que o cristianismo surgisse como vinho novo, como pano novo, como sendo a etapa final do plano de Deus. O segundo episódio, que acentua ainda mais essa polêmica entre Jesus e os fariseus, tem a ver com a guarda do sábado. Na verdade, são os segundo e o terceiro episódios. Tem a ver com a guarda do sábado, provocada por 2 coisas. Primeiro, que os discípulos de Jesus, durante o dia de sábado, numa certa ocasião, tendo fome, passando por umas plantações, eles colheram trigo, debulhavam com as mãos e estavam comendo. A lei de Moisés permitia que os pobres, ao entrarem numa plantação, eles podiam pegar aquilo que podiam levar. Então, Jesus, num dia de sábado, enquanto ele caminhava com seus discípulos, passaram por uma plantação de trigo, estavam com fome e os discípulos, então, estavam debulhando o trigo e para comer. E aí os fariseus que estavam marcando em cima disseram, olha, você está fazendo o que não pode num dia de sábado, você está quebrando a lei de Moisés. E Jesus então responde para eles, dizendo, vocês nunca leram que Davi, quando teve necessidade, comeu dos pães da proposição, que eram colocados diariamente diante do altar de Deus, na mesa própria para isso, e que só o sacerdote poderia comer? Um episódio que aconteceu com Davi no Antigo Testamento, para dizer que a lei de Deus, ela não foi dada para sufocar o homem. Não foi dada para sufocar o homem. E então Jesus faz uma declaração surpreendente, que o homem não foi feito por causa do sábado, e sim o sábado por causa do homem. E que ele é o Senhor do sábado. Ele se colocava como sendo maior do que o sábado. Aí vocês podem imaginar o escândalo que isso foi para os escribas e fariseus. O último episódio acontece em Cafarnaum, outra vez, capítulo 3, de 1 a 6. Jesus estava ensinando na sinagoga. Aliás, bem na verdade, o texto não diz que era Cafarnaum, é provável que era, porque era lá que essas coisas aconteciam. Mas Jesus estava numa sinagoga ensinando e ali no meio da audiência tinha um homem com a mão mirrada, uma mão seca, não é? De nascença. Todo mundo estava olhando para ver se Jesus ia curar o homem no dia de sábado. E Jesus, então, vendo a expectativa, ele manda o homem vir para o meio e ele diz, estende a tua mão. O homem estendeu a mão. E Jesus olha em redor e pergunta, é lícito no dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar ou condenar? Qual de vocês, se o boi ou a ovelha cair no poço no dia de sábado, não vai lá salvar?
E aí, então, ele cura aquele homem. A mão do homem fica igual à sua mão boa. E aí, então, isso enche de ira os escribas e fariseus. Chegou no limite. E o texto nos diz aí que, a partir daquele momento, os escribas e fariseus começaram a fazer planos de como eles haveriam de matar Jesus. Porque eles não poderiam, eles viam, no entendimento deles, Jesus era um falso profeta que estava fazendo aqueles sinais e maravilhas pelo poder do diabo, porque não podia ser de Deus, uma vez que Jesus não guardava o sábado. Jesus comia com publicanos e pecadores, e Jesus blasfemava dizendo que podia perdoar pecados. Bom, essa nossa passagem termina com um resumo que Marcos faz, do verso 7 até o verso 12, do que foi esse ministério inicial na Galileia. Eu vou ler aqui para vocês, não é, para a gente terminar essa parte aqui. Ele diz aqui, Marcos: Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão o seguia, e eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Rio Jordão, dos arredores de Tiro e Sidom, ali já era na terra dos fenícios, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. A essa altura, a popularidade de Jesus já estava subindo às alturas, né? Ele já tinha se tornado muito popular. Então, Jesus recomendou aos seus discípulos que tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de que o não apertarem. Como ele estava ensinando à beira-mar e tinha milhares de pessoas ao seu redor, Jesus, então, usou esse expediente de entrar num barquinho e se afastar das margens do lago, e lá do barco ele ensinava as multidões. Porque ele curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poder tocar nele. Imagina a confusão, todo mundo queria tocar em Jesus para ser curado das suas doenças. Também os espíritos imundos, quando viam Jesus, se prostravam diante dele. Os endemoniados se curvavam diante de Jesus e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem à publicidade. Então, esses eventos que nós acabamos de ver, eles marcam o início do ministério de Jesus na Galileia. E eu queria tirar algumas lições para nós aqui. Primeiro, a grande questão que esses eventos levantam é exatamente essa: quem é Jesus? Quem é esse? Para os discípulos já haviam entendido que Jesus era o Messias, só que eles ainda não haviam compreendido que a missão do Messias era morrer pelo seu povo. Provavelmente os discípulos tinham a impressão, como todos os demais judeus, de que o Messias tinha uma função política. Ele viria para libertar Israel do domínio dos romanos e colocar Israel numa posição exaltada entre as nações. Então, eles ainda não tinham percebido a necessidade da cruz e do sofrimento do Senhor Jesus, mas eles já tinham convicção de que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. Para as multidões, Jesus era um profeta, talvez a própria reencarnação de Elias, alguém capaz de fazer sinais e prodígios. E, com certeza, os que começavam a vê-lo como Messias o viam dentro daquela perspectiva judaica de que seria um Messias político, militar. Para os demônios é que acertaram, né? Eles foram os primeiros a acertar. Eles sabiam quem era Jesus. Ele era o Santo de Deus, ele era o Filho de Deus, era aquele que viria para destruir o reino de Satanás, salvar pecadores. E para os escribas e fariseus, para os líderes religiosos, Jesus era um falso profeta que estava enganando o povo, usando o poder do diabo para fazer sinais e prodígios e desencaminhando os israelitas do verdadeiro Deus. A essa altura, Jesus ainda não quer se revelar publicamente, plenamente. E nem o povo estava preparado, nem os discípulos estavam preparados para isso. Mais adiante, a identidade de Jesus, então, vai ser revelada. O segredo messiânico, por enquanto, está sendo mantido por Jesus. Ele só vai revelar abertamente mais adiante. Por isso que ele manda os demônios se calarem, por isso que ele não quer publicidade em torno do seu nome. A hora ainda haveria de chegar quando ele se manifestasse ao mundo. E por último, queridos, a gente percebe nesses relatos a profundidade da sabedoria de Deus em mandar seu Filho ao mundo como um de nós, humilde,
para ser nosso representante na cruz e na ressurreição. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Que você creia nele, que você o ame, que você dedique toda a sua vida para servi-lo como seu discípulo aqui nesse mundo. Que Deus nos abençoe e que essa devocional seja usada por ele para edificar a sua vida. Até a próxima devocional.